Fala pessoal, sejam bem-vindos aí ao canal do Primos Info, eu sou o Edinaldo e na aula de hoje a gente vai falar aí sobre a arquitetura do Docker, ok? Então, pessoal, na nossa jornada aqui de Docker, a gente precisa entender aí os conceitos antes da gente chegar de fato aos comandos do Docker, criar imagem, baixar imagem, subir imagem, entendeu? A gente precisa entender o conceito, por que que a gente utiliza ele, para que serve. Então, a aula de hoje é bem curta, mas o objetivo é passar assim um overview da arquitetura do Docker. Então, pessoal, antes de a gente chegar no Docker, a gente vai resgatar um pouco o passado e a gente vai entender aí que anteriormente a gente utilizava aí uma opção que é a Virtual Machine, que são as máquinas virtuais. Quem não trabalhou aí na época aí com VirtualBox, VM Workstation, então o papel desses caras, propriamente dito, era criar uma máquina virtual. Aqui a gente vê na ilustração máquina virtual, quatro máquinas virtuais, né? Que rodavam sobre aqui a criação do Hypervisor, que é um programa que cria, que faz a intermediação aí da criação dessas máquinas virtuais, que por si só rodam em cima de um sistema operacional, Windows, Linux. E aqui nós temos aqui os recursos, né, compartilhados dessa máquina, desse servidor, workstation. Então, uma vez que você cria a nossa VM, ela tem ali seu disco, tem sua memória, e aí você tem aqui individualmente a utilização de um disco, de uma memória, de um hardware para cada VM criada, ok? Então, essa era uma alternativa anteriormente que se utilizava aí para a criação de máquinas virtuais e a gente, como desenvolvedor, rodar aplicativos dentro dessas máquinas virtuais. Então acontece que isso tem um custo, né? Porque subir uma máquina para cada ação aí que teria que se tomar e disponibilizar hardware, disco para elas, físico, enfim, isso não era uma boa prática. Então, com isso veio a evolução, né? E, e aí a gente vai entrar agora, deixa eu tirar aqui, no Docker, né? Que é aqui que é o objetivo da nossa jornada. Então aqui tem um modelo aqui em containers, né? Que já é um pouco diferente. Então no nosso cenário aqui, na minha máquina em questão, eu estou utilizando aqui uma extensão aí que é o Linux, né? Eu estou usando aqui o Ubuntu através aí, estou usando o WSL, o Ubuntu, né? Dentro do Windows. Então, e aqui estou rodando o Docker, né? Propriamente dito. Então, o Docker, ele tem aqui uma instância, né? Um container, vamos colocar assim para cada cenário aqui, ó. Um para net, um para Go, um para Node. E esse cara, ele utiliza os recursos da máquina. Então a máquina compartilha os recursos aqui, ó, com esses caras através de um cara aqui que está no meio, que é o Docker Engine, propriamente dito, que roda em cima do Linux. Então é muito importante, pessoal, que a melhor prática é rodar o Docker em cima do Linux, tá? Que a gente no nosso teste a gente está aplicando um conceito do Windows, que é o Docker Desktop,
mas o mercado maciçamente utiliza o Docker dentro do Linux. E aqui a gente está usando uma instância, né? A gente está usando aí um Ubuntu, né? Dentro do Windows através aí de WSL para fazer essas conexões. Então, o Docker, o que que acontece? Ele gera uma imagem e essa imagem de uma determinada aqui tecnologia, nesse caso, vamos pegar o ponto .NET, ele gerou essa imagem do ponto .NET e essa imagem ela roda em cima aí do sistema operacional, né? E é aqui nessa, uma vez que a gente baixou essa imagem, a parte de escrever na imagem aqui seria o container. Então, ou seja, na hora que você baixou uma imagem do .NET e você escreveu algo, você já gera uma nova imagem. A instância dessa aqui, ó, essa instância 1, 2 e 3 aqui dos apps, nada mais é do que os containers. Então, uma vez que você fez seu aplicativo, você vai rodar os comandos, né, para o seu container rodar. E aqui seriam as imagens que você vai baixá-las de um repositório que a gente já falou, né? Mas só resgatando, nós podemos baixar as imagens de um repositório privado ou de um repositório público. E no caso em questão aí a gente está utilizando o Docker Hub, onde a gente baixa as imagens do repositório. Então, a gente entende que aqui é a principal mudança, né, pessoal? Que a diferença é que os containers, eles utilizam recursos da máquina que o sistema operacional compartilha. E lá no Virtual Machine, desculpa, ele usa, você tem que adicionar recursos, né? E aí acaba sendo custoso aí, porque você compartilha aí os recursos físicos com as VMs. Então, pessoal, de novo, agora já só dentro do Docker aqui, o Docker ele roda em cima do sistema operacional Linux. Nós temos o Docker Engine aí, tá? Que é o Docker que roda em Linux, né? Para Linux. Ele é o coração, é através desse cara aqui, desse Docker, que a gente vai rodar os comandos aí. Esse comando, ele é um pouco mais complexo porque ele é a parte. Você pode criar aqui gerenciamento com esse Docker, né? Então você pode ver os containers, verificar logs, ver a infraestrutura dos containers. Então assim, você aqui é bem mais avançado, tá, pessoal? E aqui as imagens e aqui os containers. Então, vamos imaginar um desenvolvedor, uma vez que instalou o seu ambiente, né? Baixou a imagem, está pronto para fazer as alterações, gerar uma versão, né? E remeter de volta ao repositório. Ok, pessoal? Então a aula de hoje era para vocês entenderem aí mais ou menos a arquitetura do Docker e eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixe um joinha, deixe seus comentários, né? Dê um like e vou deixar aí um desafio para vocês aí, o que vocês entenderam aí do Docker, deixe nos comentários da arquitetura. Eu vou estar respondendo aí para a gente interagir aí na nossa jornada aqui, tá bom, pessoal? Então é isso e até a próxima aula.